Cadê o treinamento mental? Entende? Então eu cuido do meu corpo, eu desenvolvo habilidades na parte técnica, na parte tática, entende? Aprendo, só que aí, irmão, como eu disse há pouco, uma interpretação equivocada do que aconteceu na semana, você pode perder tudo que você treinou para aquele final de semana. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Nessa aula eu quero passar um pouquinho da ideia para vocês de, primeiro, agradecer, né, por toda a oportunidade aí que vocês estão me dando de desenvolver um pouquinho de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é a psicologia somada ao futebol. E a gente parar para pensar um pouquinho que a psicologia do esporte ela tá aí a favor, né, dos atletas, da comissão técnica, e muitas pessoas não sabem, porque não utilizam porque não sabem a importância, não utilizam porque talvez tenham um pouquinho de dificuldade. Então a gente desenvolve a ideia de que a psicologia do esporte ela traz uma possibilidade de que muitos atletas não utilizam, não sabem o porquê, e por isso talvez não deem tanta importância, né? Então, acho que o primeiro ponto dessa aula aqui de hoje é informar. É informar você, atleta, que precisa tanto de apoio, precisa desenvolver tantas coisas. Desde cedo, saiu de casa, né? Atletas saíram, né? A gente sabe de várias histórias, saem de casa com 14 anos para alojar, perdem aniversário de família, se distanciam dos pais, muitos mudam, ficam muito tempo longe, né? Perdem várias datas importantes, ficam distante realmente da convivência familiar e ali desenvolvem novas amizades, claro, mas também muitas dificuldades que não são elaboradas. E não são elaboradas porque o suporte, talvez, o apoio psicológico que poderiam dar a esses atletas, eles não acontecem, né? Então, se a gente for parar para pensar, pela minha ciência não ocupar muitas vezes o espaço que ela deve, às vezes a gente não consegue desenvolver e trazer um pouquinho dessas possibilidades, né? Mas o fato é que o que a psicologia do esporte ela pode trazer? Então, nessa aula a gente vai trazer um pouquinho sobre essa ideia, o que a psicologia do esporte pode trazer para jogadores de futebol. Qual que é o objetivo? Qual que é a função do psicólogo do esporte? Qual que é a função do psicólogo que trabalha atuando junto a um atleta, junto a um clube, né? Há uma diferenciação interessante que eu preciso de início já deixar bem claro para vocês. Essa diferenciação, ela passa pela ideia inicial de que o psicólogo do esporte, ele tem uma função que é quase dupla, né? Essa função, ela traz porque é uma característica da nossa ciência, né? Desenvolver um pouquinho de habilidades aí para trabalhar em diversos lugares. Um dos lugares que a gente trabalha é o psicólogo na clínica. Então você, jogador, talvez entende aí ou tem algumas barreiras, alguns paradigmas por falta de informação. Não sabe da importância do desenvolvimento, do tratamento psicológico, da saúde mental. Eu quero trazer um pouquinho da ideia, né? E quando eu falo jogador, eu falo todos que estão envolvidos no futebol, né? Porque a gente sabe que é muito intenso. Só quem vive futebol sabe a intensidade que é. Tá? 3 meses talvez de campeonato, 4 meses, 5 meses, né? Porque eu falo pela grande maioria dos atletas, né, que passam por diversos clubes aí. Quando eu falo de 4 meses de trabalho, depois já vão para outro, já ficam angustiados com a possibilidade, será que eu vou ser contratado, será que eu não vou, como vai ser, precisa se cuidar. Às vezes o clube não tem condições de dar o recurso, né, necessário para que esse atleta se desenvolva, para que ele possa desfrutar, né, de todas as ciências, né, dentre elas da psicologia. Então a gente sabe que é uma realidade, que o psicólogo do esporte ele não ocupa o espaço que ele poderia ali dentro da própria psicologia, vamos colocar assim do modo geral, dentro da comissão técnica, né, que ela deveria. Mas da parte clínica, já que você, atleta, não tem a possibilidade de desfrutar disso, é muito importante que você cuide da sua saúde mental. Admito, o que eu vou fazer, cara? Vou sentar na frente de um cara ou de uma mulher, de uma pessoa que eu nem conheço e vou contar a minha vida. Atleta, jogador, comissão técnica, você vai lá e vai transmitir um pouco da sua história e a ciência que vai te ajudar ali. A ciência psicológica, entende? Uma das coisas que é muito importante, que às vezes a gente tem receio de contar, e eu falo isso para todos os meus pacientes e atletas que eu atendo, falo assim, poxa, o primeiro ponto, cara, é a ética. Então, a primeira sustentação de segurança de que você pode ir para trabalhar, mesmo que seja uma pessoa inicialmente estranha,
na clínica é que, eticamente, tudo que a gente trabalha não pode sair. Eu olho para o lado assim, porque eu estou dentro da minha sala aqui. Não sai dessa sala, entende? Então, é muito importante. Então, esse primeiro ponto de sustentação. Procure, confie nessa ciência. Abra a possibilidade de você desenvolver um pouquinho daquilo que talvez na sua história você não conseguiu elaborar sozinho. E não tem problema algum, cara. Ninguém consegue cuidar de tudo que tem na vida sozinho. Então é muito importante você, atleta, você desenvolver um pouco dessa situação, desenvolver um pouco dessa habilidade de cuidar de si, né? Porque culturalmente isso não acontece. Então, basicamente, esse é o primeiro ponto. O psicólogo clínico esportivo, ele atua, assim, dentro de um contexto. Então, o paciente vem até mim, numa sala, né? Ou online. Hoje em dia o Conselho de Psicologia, ele permite o atendimento online, então isso é uma coisa que facilitou muito. Eu tenho atleta, né, em diversos locais do Brasil, né, em que eles estão ali vivendo, porque o cara tá sozinho, longe da família, independente. Eu falei com 14 anos, e você que tem 20, 30, que teve que deixar seu filho em casa, sua esposa em casa para poder ir trabalhar, e fica 2, 3 meses, cara, vivendo aquela intensidade, vivendo aquela pressão. Como não cuidar da sua mente, cara? Como que você quer ter um ótimo rendimento se tem tanta coisa acontecendo ali que você não para olhar, que não te ensinaram que é possível olhar, entende? Que não é possível. E esse ponto é muito importante da gente falar da parte clínica, porque às vezes a gente acha, são tabus que a gente não quebra, que o atleta ou o membro de comissão técnica, ele não entende. E de verdade, às vezes até as ciências que se desenvolvem ao nosso lado, né, da parte da saúde, não compreendem ainda a importância do cuidado mental, do trato mental, né, do exercício mental. Então a parte clínica, que é a primeira explicação que eu quero dar para vocês, ela é fundamental. Então o psicólogo clínico, nessa primeira ramificação da atuação clínica esportiva, ele dá todo o apoio. Tá? Ele cuida da vida do atleta de um modo geral. Tá? Como isso, Dimitri? Geralmente com sessões semanais. Irmão, você não tem condição de tirar 1 hora, 50 minutos da sua semana. Você que trabalha intensamente, o atleta treina, cara. Quem vive sabe que não tem, é domingo a domingo. O atleta, membro de comissão técnica, trabalha de domingo a domingo, tá? E, cara, tira 1 horinha, entende? 1 horinha para olhar um pouquinho de fora toda aquela atmosfera que você está vivendo. Tudo aquilo que você está vivendo, que tá mexendo com você e você não coloca para fora. Então tem questões pessoais, questões familiares, entende? Questões que estão além das 4 linhas que você precisa cuidar. Ou até mesmo dentro do grupo. Às vezes acontece alguma situação ou outra que ela não é bem elaborada e às vezes a gente ali fica vivendo angustiado, não consegue desenvolver motivação para poder trabalhar. Então a parte clínica ela cuida disso. E a outra ramificação do psicólogo do esporte, ela tem uma ligação direta com a atuação do psicólogo do esporte na própria comissão técnica. E isso, cara, poxa, é muito prazeroso fazer parte da comissão técnica. Para o psicólogo é muito importante. É muito prazeroso. Agora, para o jogador e para os membros de comissão técnica, que podem desfrutar de uma atuação do psicólogo do esporte, cara, isso é fantástico. Você, jogador, que às vezes ali está vivendo alguma situação mais voltada para o seu rendimento, porque aí tem uma diferenciação importante. O psicólogo, quando ele está atuando junto da comissão técnica, ele abre a possibilidade de atuação voltada sim para a saúde, porque sem saúde psíquica a gente não consegue ter um bom rendimento. Isso é para qualquer área. Mas, em especial no futebol, a atmosfera toda do jogador que você está vivendo ali. Cara, se você não desfruta da possibilidade de cuidar disso, entende? De cuidar do seu rendimento, da sua saúde, ali, tendo um membro de comissão técnica, eu sei que eu falo isso chamando atenção, mas falo informando o quanto você pode desfrutar. Eu me recordo, e é muito interessante eu dizer um pouco sobre isso, que quando eu atuei lá nos meus primeiros trabalhos como membro de comissão técnica, o meu primeiro ponto, cara, que na verdade eu fiquei quase 1 ano ali atuando, é justamente com a inserção do psicólogo do esporte na comissão técnica. Por quê? Porque muitos não entendem qual é a função, e não tem problema, tá? É prazeroso também, e também a gente tem que ter o entendimento que o quanto isso ainda é novo. Então, se a gente for levar em consideração,
o psicólogo do esporte ali, ele traz a possibilidade de potencializar, informando em um primeiro momento qual é a função. Então, a primeira coisa que eu faço é buscar separar uma sala ali e explicar qual que é a minha função. E mesmo assim, nesses momentos, eu me recordo que eu era um organismo estranho, né? Eu chegava, os jogadores saíam. Da onde que eu chegasse perto, os jogadores saíam. Por quê? Porque talvez tenha uma mística que o cara... Pô, como que eu vou contar alguma coisa pro cara ali? O cara pode contar alguma coisa pro treinador, o cara pode fazer com que... Se eu estiver descontente com a função que eu estou exercendo dentro de campo, descontente com alguma metodologia de treinamento, desmotivado, como que eu vou contar isso? Cara, o psicólogo do esporte ele tá ali para te ajudar, jogador. Ele não tá para te atrapalhar. Eu sei que é difícil a gente conquistar essa confiança inicialmente dizendo, também por todo esse contexto que a gente fala da própria mística, né? Pô, psicologia para louco, aquela coisa toda. Mas também sobre a questão da confiança, né? Mas a gente sabe o quanto você, atleta, você precisa desse apoio, você pode desfrutar dessa ciência. Então, irmão, cara, pode contar com esse cara que está aí, entende? Conta com ele, conta sobre a sua vida para ele, explica mais sobre quais são as suas necessidades, suas dúvidas, seus questionamentos. E ali, é claro que é o papel também do psicólogo do esporte, ele está começando a se inserir. Né? Então eu ajudo a comissão técnica de um modo geral, se for preciso ficar atrás do gol, treino de finalização, estamos ali atrás do gol, qualquer treino, vamos ajudar o preparador físico, vamos ajudar, porque tem que estar ali, porque a gente começa a se inserir. Aí você, atleta, e você membro de comissão técnica, sabe que a gente está inserido no processo, porque é muito intenso. Esse processo é intenso. Então, dentro do psicólogo do esporte de rendimento, ele busca saúde, mas principalmente o rendimento, a potencialização do rendimento. E como? Dimitri, só acolhendo, só com conversação? Não, também é com treinamento. Nós temos diversos atributos psíquicos, né? Esses atributos eles podem tanto ajudar quanto atrapalhar você, atleta. A sua emoção pode fazer, olha só como é sério isso, presta atenção. Sabia que a sua emoção, dependendo da forma com que você interpretou alguma coisa que aconteceu, num treino de sexta-feira à tarde, pode ser o recreativo, pode ser ali o rachão de brincadeira, pode ser o que for. Dependendo do que acontecer, se você não elabora bem isso, as suas emoções e seus pensamentos, cara, você pode perder o treino da semana inteira. Você trabalhou um monte, atleta. Você pode chegar no final de semana, que é o dia do jogo, entende? E não conseguir desempenhar um bom futebol porque você não elaborou alguma situação que ocorreu, até talvez dentro do grupo, talvez fora, mas cara, isso é muito sério. Então, além de todo esse aparato de apoio, de desenvolvimento, de alívio, de trazer ali a saúde de um modo geral, focando, o psicólogo do esporte inserido dentro do contexto de rendimento, ele tem a intenção real, específica, de potencializar como? Treinando a sua parte mental. Nós temos 9 atributos psíquicos e a gente precisa treiná-los para que eles possam fazer parte do nosso treinamento, do nosso dia a dia. Então, poxa, como que eu posso treinar isso, Dimitri? Com diversas atividades que são passadas. Essas atividades elas são inseridas ali no processo de treinamento dentro de uma multidisciplinariedade. Então, junto no treinamento, tem um treinamento tático, o psicólogo está inserido. Como que ele pode passar? Ele pode inserir ali um conhecimento para que isso aconteça. É o treinamento físico, está ali inserido também. Como ele pode potencializar esse rendimento, principalmente na questão de motivação ali para poder desenvolver e criar sentido para, às vezes, treinos pesadíssimos que são necessários dentro do trabalho do preparador físico aí de modo geral. Então, o que eu quero dizer? Se a gente for considerar, é muito importante a gente entender essa diferenciação. Primeiro, a parte clínica, que pode te ajudar muito, atleta, na sua individualidade, na sua vida de um modo geral, no seu plano de carreira. E também, atleta, a parte do rendimento, do psicólogo ali como auxiliar técnico. Dentro do membro, poxa, cara, é muito importante. Se você nunca ouviu isso, por favor, dê ouvidos a isso. Desfrute dessa ciência que está aí para poder te ajudar, atleta. Então, esses dois contextos aqui é muito importante para te explicar. Então, olha como a gente pode potencializar o seu rendimento esportivo, você desfrutando, né, do treinamento mental inserido no contexto do processo de auxiliar técnico, como psicólogo do esporte ali inserido, ou também no contexto clínico, que também dá para trabalhar isso, né? Então, é muito importante a gente compreender
e entender esse dia a dia, né? Um dos pontos que a gente precisa questionar é o quanto você, atleta, você mesmo de comissão técnica, você precisa entender dentro dessa função de que o treinamento técnico é fundamental. O treinamento tático, ele é muito importante, entende? Fundamental. Né? O treinamento físico, nossa, muito. Cara, agora você treina isso o tempo todo. Em todos os clubes a gente sabe que isso é desenvolvido. Os atletas, eles sabem da importância. Você, jogador, sabe que mesmo não querendo, você tem que treinar. Tá, mas vamos lá. Olha a lacuna que fica. Cadê o treinamento mental? Entende? Então eu cuido do meu corpo, eu desenvolvo habilidades na parte técnica, na parte tática, entende? Aprendo, só que aí, irmão, como eu disse há pouco, uma interpretação equivocada do que aconteceu na semana, você pode perder tudo que você treinou para aquele final de semana. Você não consegue desempenhar. Por quê? Porque não há um treinamento e um fortalecimento mental. Como? Me dá um exemplo assim, Dimitri. Vamos lá. Quantas vezes a gente já não viu atletas que eram fundamentais para times em jogos muito importantes, muito importantes, e o cara chega naquele jogo e ele não consegue desempenhar o melhor do seu futebol. Pô, Dimitri, mas talvez o adversário marcou talvez ele não conseguiu ali, por diversos motivos, conseguiu, plano tático, vamos lá, o senso comum diz, não era o dia do cara. Irmão, como não era o dia do cara? Como não é seu dia, jogador? Você treinou tanto para aquele jogo, como que a gente pode resumir isso e dizendo que aquilo não é seu dia? Entende? Vamos realizar. Esperamos tanto para jogos decisivos, treinamos tanto, e aí chega ali e fala, então hoje não era meu dia. Não, claro, lógico que é seu dia. E como eu posso fazer aquele jogo, aquela decisão ser o meu dia? Treinando a parte mental. Entende? A gente tem que parar, abre aspas, com o senso comum, que às vezes a gente, não é. Lógico que é. E isso tudo passa por um treinamento. Então, é muito importante treinar a parte técnica, a parte tática, a parte física. Mas, em especial, cara, como que você treina todo o seu corpo e você não treina aquilo que controla o seu corpo? Diz pra mim, chega a ser até estranho a gente falar, não é verdade? Eu treino tanto, cara, você se cuida tanto da sua... Mas, cara, eu não cuido daquilo que comanda. Porque uma emoção, uma interpretação equivocada que você possa ter dentro de algum pensamento, cara, você perde ali a linha. O Daniel tá dizendo aqui, o atleta profissional, local de empresas que demonstram excelência possuem profissionais da psicologia inseridos. Com certeza, Daniel, exatamente, né? A gente que trabalha na área, a gente sabe o quanto o sucesso de várias instituições, independente se for para futebol ou não, elas estão ali inseridas, elas têm inseridas um profissional. Agora imagina só, a tendência cultural é que o cara trabalha e tem ali o dia a dia muito pesado, né? Em qualquer outro trabalho, vamos lá. Cara, quem vive o contexto do futebol, pegando um gancho que tá falando, né, sabe o quanto isso, cara, é multiplicado em muitas vezes. O cara tá ali, você jogador, tá preocupado em desempenhar um bom futebol para conquistar no treinamento ali a sua vaga, respeitando o seu companheiro. Você, jogador, tá preocupado com o pão que você tem que colocar na sua casa, que a gente sabe que é o quanto é difícil, tá? Não é esse glamour todo aí que todo mundo pensa, não. Tá? A gente sabe, é 5% que a gente vê na televisão, cara. A gente quer alcançar esse 5%. Eu quero ajudar você, atleta, a alcançar esse 5%. Mas a gente sabe que tem muita gente aí, cara, ganhando pouquíssimo para desempenhar e ter o mesmo desgaste mental no dia a dia. Entende? A pressão, a cobrança, tudo isso que influencia um jogador de futebol. Né? E aí, você está ali treinando, respeitando o seu companheiro, buscando o seu espaço, preocupado com o pão da família, preocupado com tudo que você tem que te preocupar, né? Com daqui a pouco vencer o contrato ali, porque o contrato geralmente é por campeonato. E aí, o que vai fazer depois? E tudo isso, cara, você tem que lidar. E às vezes você lida com tudo isso sozinho. Tem ideia disso? É muito complicado isso, é muito tenso, é muito desgastante. Então a gente treina toda a parte física, técnica e tática e não cuida dessa parte mental que comanda todo o resto, que comanda o plano. Atleta, se você ficar pensando no contrato seguinte, cara, você não consegue desempenhar um bom papel, mas no atual é muito interessante. Tem o Lerivon,
o maior desafio neste momento aqui, o Lerivon disse aqui, neste momento de transição, a equipe técnica entender a importância desse profissional no processo, mas aí está a barreira. Aí, obrigado, Lerivon. Exatamente, a barreira tem que ser vencida, cara, porque realmente a gente percebe ali um distanciamento e um entendimento e às vezes até um preconceito, né? Tem uma perguntinha aqui que me mandaram, depois eu vou estar lendo e vocês podem perguntar também. O Marcelo Guimarães, fala Marcelo, ótimo apontamento, 80% dos jogadores ganham menos de R$ 1.500, essa é a situação, entende? A gente sabe que isso é real, a gente sabe que tem muito cara bom aí que por diversos motivos, incluindo a falta do treinamento mental, porque não foi para ele oferecido, não é porque você não quer atleta, é porque muitas vezes você não tem a consciência. Eu tenho a prova disso, quando eu atuo nos clubes, os jogadores eles entendem ali qual que é a minha função, e didaticamente explico, eu me insiro dentro do processo, cara, eles me procuram depois, eles desenvolvem ali a resiliência e entendem o quanto é importante a função, e eu agradeço a todos. Eu, graças a Deus, só tenho muito a agradecer por todos os grupos que trabalhei aí e quantos atletas, amigos eu desenvolvi e o quantos ali eles quebraram vários paradigmas que não foram informados. Eu estou aqui para informar a todos os atletas. Então, realmente, essa barreira é muito difícil, né? E às vezes a falta de subsídio não permite que os atletas possam desenvolver esse tipo de trabalho, esse tipo de situação. Então, a gente, recapitulando aqui uma parte, a gente falou então do psicólogo do esporte, qual que é a função dele aqui. Você, jogador, você membro de comissão técnica, pode contar com um psicólogo do esporte e com a psicologia do esporte, na parte clínica, cuidando da sua vida, também na parte do processo de desempenho, de rendimento esportivo, né, inserido dentro do contexto da sua comissão técnica, né, peça, né, comunique cada vez mais os dirigentes, deem abertura, né, é necessário, poxa, para mim foi um prazer trabalhar na comissão técnica que eu passei, a última agora, né, no clube do Grêmio Prudente, que para mim, para mim eu tenho uma consideração, é muito valoroso para mim o trabalho que a gente desenvolve lá, né? Sempre fico à disposição, a gente trabalha ali com o coração, né? Então, se a gente for parar para pensar ali, o quanto o pedido da comissão técnica, né? Na pessoa do professor Ademir Fezan, na pessoa do professor Marcelo Guimarães, o quanto vocês ali, a oportunidade que vocês desenvolveram, deram um espaço para mim trabalhar, então foi muito prazeroso. E isso, cara, é fundamental. Um ponto eu não posso deixar de passar, porque o treinador, o auxiliar técnico, o dirigente, o coordenador, é você que vai conduzir para que os atletas possam descobrir e possam desfrutar desse processo. Não adianta nada também o psicólogo do esporte ir lá, contratar, o jogador não vai entender que é importante para ele se não tem o aval do treinador, cara. Se o treinador não abrir a possibilidade de trabalho, não adianta. E a gente sabe que muito cenário aí, em diversos pontos, os treinadores eles não abrem essa possibilidade justamente por alguns questionamentos, também por falta de informação, tá? Isso não é culpa sua também, treinador. É culpa de um contexto cultural, histórico, não estou culpando aqui ninguém. Só estou falando que falta informação. E aí, se você não valida, treinador, você perde a oportunidade de desenvolver um atleta completo. A gente quer o rendimento do atleta, só que a gente cuida da parte técnica, tática, física, mas não cuida da parte mental. Então vai lá, vai ter jogo que o seu atleta vai sumir do jogo sim, porque ele não está preparado para lidar com aquilo. Você pode perder um atleta expulso lá, por quê? Porque não trabalhou a parte mental. Pô, então faz milagre, em 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses de treinamento, você já consegue, ou o psicólogo do esporte já consegue resolver todos os problemas da vida de um jogador, e do grupo do modo geral? Não, mas a gente está treinando. Se ele tem condição de assumir e ele aprendeu o plano tático, o plano técnico, ele vai aprender o plano psicológico, o treinamento psicológico, entende? Ainda mais dentro da intensidade, porque quem vive futebol sabe que isso é multiplicado, igual eu falei, por 10. O cara vive ali o grupo, inclusive formam famílias mesmo, de verdade, é muito intenso ali. Quem tem esse olhar na ciência sabe o quanto é intenso, quem trabalha com futebol sabe o quanto é intenso. Então o cara vive, o cara respira o projeto, né? Ainda mais comissão técnica. Você da comissão técnica, a gente está falando muito de jogador aqui, mas a gente sabe o quanto você, membro de comissão técnica aí,
vive também o projeto, né? Respira, ainda mais comandando todo esse contexto, né? Hoje o Vini Alves fala, Vini, hoje é uma data que todos os jogadores sonham, uma final de Libertadores. Diz aí um pouco sobre o psicólogo nessa atuação, Jimmy. Ótima pergunta, Vini. Realmente hoje tem um jogão, né? Um jogo histórico. E aí olha que interessante, essa pergunta do Vini é um pouco daquilo que a gente falou, que olha só o quanto um jogo decisivo como esse, né, ele precisa de um equilíbrio emocional. Cara, eu não estou falando de friozinho na barriga, não estou falando dessas coisas boas que o atleta tem que sentir isso. Mas, cara, nível de concentração, entende? Se o atleta não entender ali, não conseguir controlar a sua parte mental, vamos lá, o plano tático que o treinador passou, o treinador vai lá e explica para ele. O plano tático. Cara, se ele não conseguir desenvolver ali o treinamento mental, ocorre aquilo que a gente vê em jogos, né, indecisivos, o cara errar posicionamento, deixar buraco na defesa. Estou falando só do plano tático. Por quê? Porque ali ele perde o contato com a realidade. Não só o atleta, todos nós. Se coloca a gente no nível de pressão, mas o atleta está acostumado. Eu sei. Mas quantos jogos de Libertadores, final de Libertadores tem no ano? É um, irmão. É uma final. Agora é um jogo só ainda. Entende? Então tem que estar muito preparado para poder jogar esse jogo. E ainda mais os dois times têm bastante jogadores jovens, né? E a gente sabe ali o quanto é importante o desenvolver desses jogadores para que prepará-los. A gente sabe que o atleta tem condição de lidar, a gente sabe. Mas a gente admira, às vezes, aquele atleta frio, né? Acho que foi ontem, até vi um post, um centroavante, não sei se é o atacante, centroavante da Chape, parabéns Chape, campeão da Série B, né? Primeiro título nacional depois de tudo que eles vivenciaram. É realmente um orgulho para o nosso país, para o nosso futebol. Chape, merecidamente campeã. Vamos lá, o cara deu uma cavada, né? O gol do título da Chape, o cara deu uma cavada. O professor Luiz Felipe que postou, e eu acabei vendo nos stories dele. Cara, o cara deu uma cavada. Pô, que legal! Rapaz, o nível de concentração, de confiança. É ousadia? Até a ousadia ela precisa desse equilíbrio emocional para acontecer. Então, respondendo a sua pergunta, Vini, nós temos aparatos psíquicos aqui, e eu vou resumir em emoção e razão. Se eu não estiver treinando a minha parte mental, razão, para controlar a minha parte emocional, né? Treinar não é controlar, virar um robô, não, é treinar, é usar o melhor. Pode acontecer o que a gente vê algumas vezes, o atleta errar passes que ele não erra no treinamento, errar situações que às vezes não ocorrem de ele errar no dia a dia. Então o nível de pressão é tão grande que nós chamamos isso na psicologia de sequestro neural. Pode acontecer do cara ir lá e ter prejuízos. Bom, o que eu quero, né, ir trazendo para vocês no desfecho? Mandaram 3 perguntas para mim quando eu deixei a possibilidade dessa live acontecer, e 3 perguntas muito pertinentes, né? E aí perguntou assim, o psicólogo trabalha como com o treinador? Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso. Ele não atrapalha, ele não ofusca o trabalho do treinador? Não. O psicólogo ele não vai atrapalhar. O psicólogo do esporte ele está ali para ajudar, para potencializar. Entende? Então, o psicólogo do esporte, para você jogador, ele não vai substituir o treinador. É impossível isso acontecer. Como que ele ajuda? Vou dar 2 exemplos, exemplos aqui. Cara, eu trabalhei com um treinador, inclusive um preparador físico fantástico. Eu sou fã dele, né? Que é o Andrezinho, trabalhei com ele, e ele gostava muito da parte motivacional. E ali ele desenvolvia ótimas preleções, palestras motivacionais antes dos jogos. Pô, Dimitri, e aí? Mas esse não é o papel do psicólogo? Não, esse é o papel do contexto. O Andrezinho, ele gostava e gosta muito, é um diferencial dele como um preparador físico. E ali, inclusive ele está no Bandeirantes, parabéns pela vitória do Bandeirantes, tá? Andrezinho, o que ele fazia? O que o psicólogo ali, o que você fazia? Eu dava suporte para ele. Tá? Explicava para ele algumas questões, entendia junto com ele o tema que ele queria passar, explicava como trazer a possibilidade. Então, até para o preparador físico, a gente não vai ocupar seu espaço se ele quer desenvolver algum trabalho mental. Ali naquele contexto, meu papel era ajudar.
Em contrapartida, e outros treinadores, não, você tem que saber o espaço do psicólogo cada vez mais, precisa de explicação, precisa de esclarecimento, mas ele não vai tomar o papel do treinador, o treinador, em especial o treinador principal, os jogadores, a voz do jogador é fundamental. A voz do treinador é mais ainda. Então, o treinador, quando ele fala, cara, todo mundo presta atenção, por isso que é o aval. Se não tiver o aval da comissão técnica, o treinador não abrir espaço para o psicólogo ocupar o seu espacinho ali, como um dos auxiliares técnicos, isso não desenvolve um bom trabalho. Uma outra pergunta aqui, os jogadores treinam a parte mental, por que é importante? Eu me baseei no contexto todo aí para explicar como jogador, como treinador de futebol, como psicólogo do esporte pode ajudar, tanto jogadores como treinador. Então, respondi aí num contexto geral. Nós estamos ali dentro de um contexto como auxiliar técnico ou dentro no contexto clínico para cuidar de toda a vida do atleta. Precisa ir no psicólogo clínico e ter um psicólogo de rendimento? É o que eu acabei de dizer, tá? É muito importante desfrutar dessa ciência. Desfrutem, jogadores de futebol, treinadores, membros de comissão técnica, desfrutem da possibilidade de cuidar da sua parte mental. E eu quero agradecer muito vocês, né? Tem alguma pergunta, algum espaço, alguma coisa que eu deixei passar aqui, deixa eu dar uma olhada. O Daniel falou que a pressão é fato, aqueles melhor preparados mentalmente vão se destacar. Exatamente, Daniel, exatamente. Quero agradecer todos os amigos, todos os membros de comissão técnica, todas as pessoas, e quero fazer um convite especial para vocês. Eu estou com um grupo no Telegram, onde eu posso trazer um pouquinho da ideia do dia a dia, né? Eu falo que é o conteúdo raiz que a gente fala, né? Ele não tem edição, não tem nada, ali são reflexões diárias, eu sigo uma linha de contexto onde está ligado um assunto com o outro, né? Mas para potencializar a saúde e o rendimento. Então eu convido vocês, eu vou deixar ele tá ali na bio do meu perfil ali mesmo, nas informações do meu perfil do Instagram. Venha fazer parte desse grupo, é um grupo gratuito que eu posso ali trazer a possibilidade de desenvolvimento, de potencializar o rendimento esportivo. A Bruna aqui perguntou, Bruna, obrigado pela pergunta. Quando o psicólogo não faz parte da comissão e o atleta busca o profissional, você pode falar sobre a fuga e como manter a continuidade nesse cuidado mental? Bom, Bruna, é uma pergunta muito legal. Às vezes acontece como a gente falou, muitos clubes não entendem a importância e até por falta de recursos não conseguem subsidiar. É bom uma informação que na Federação Paulista, para a categoria de base, é obrigado ter um psicólogo do esporte, né? Só que um psicólogo, né? Só que um ponto que é muito difícil é que às vezes é pouco horário de trabalho, não dá para desenvolver um trabalho específico, né? Então é um questionamento. Então muitos clubes não têm condição de subsidiar ali e ter mais esse membro. E aí sim, quando o atleta ele busca a parte clínica, essa pergunta é muito legal, Bruna, porque acontece com todos. Às vezes a gente trabalha algumas questões que, se a gente for parar para pensar, que são difíceis de acessar. O atleta ele vai lá, o paciente de um modo geral, ele está lá, está trabalhando algumas questões e às vezes ele se deparou com algum ponto que ele não conseguiu ali ainda assimilar. Então esses intervalos eles podem acontecer, ainda mais na terapia cognitiva comportamental. No modelo da qual eu trabalho, em terapia cognitivo comportamental, Bruno, ele traz um pouquinho dessa possibilidade de espaçamento. Mas por que o espaçamento? Para ele descansar, tirar férias? Não. O espaçamento é para a pessoa ali, o atleta ou o paciente, ele treinar o que foi aprendido nas próprias sessões. Porque o modelo da terapia cognitiva, ele é um modelo psicoeducativo, entende? Então a gente ensina o atleta a entender um pouquinho mais sobre ele e ele colocar em prática, desafiando questionamentos, desafiando questões sobre ele próprio, sobre a vida. Então tem todo ali um aparato, até a gente tem muitas ferramentas, a gente usa muitas folhas, e nesse grupo do Telegram eu vou fornecer várias questões, várias ferramentas ali de trabalho que a gente pode desenvolver, né? Ainda mais o entendimento e o desenvolvimento sobre a psicologia e a saúde mental e o rendimento esportivo. Então, venha fazer parte, espero ter respondido sua pergunta, Bruno, agradeço sua pergunta. Venha fazer parte desse grupo, né, no Telegram, onde ali a gente vai fornecer áudios, vídeos, né, também ferramentas. Estamos aí
com a possibilidade do treinamento mental, com o desenvolvimento do treinamento mental. Então, você jogador, você membro de comissão técnica, você pode contar com essa ciência, você pode desenvolver muito sobre o seu treinamento esportivo, você pode potencializar o seu rendimento esportivo. Cuida dessa parte mental, cara, é um toque que eu dou, é uma missão que eu tenho, né? Então, por isso que eu vou fazer essas lives constantemente, né? E agradeço de verdade a possibilidade de estar aqui com vocês, né? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado amigos que compartilharam, membros de comissão técnica, que eu já conheço, pessoal que acompanhou. Peço desculpa inicialmente pelo atraso que nós tivemos com um probleminha, seria no YouTube, mas a gente tem que desenvolver resiliência, não é verdade? Eu gosto muito da frase do meu amigo Daniel, que fala, deixa estar, né? Não deu certo de um jeito, vamos fazer de outro, e já pego a oportunidade de usar a frase de outro amigo, né? Foguete não tem ré. Então vamos para cima, né? Vamos trabalhar com o que a gente pode, da maneira com que a gente pode. Espero ter ajudado vocês aí e agradeço e fico à disposição, tá? Venham fazer parte do grupo do Telegram, vou compartilhar ali agora. Essa live ela vai ficar salva no YouTube, depois eu vou passar lá no YouTube para que a gente possa desenvolver e treinar mais a parte mental. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcelo. Nosso Pão de Equilíbrio, eu agradeço, né? Essa é a nossa missão, cada um na sua área, um ajudando o outro e poder treinar, se desenvolver. Obrigado para todos que fizeram perguntas e vamos trabalhar. Obrigado, amor. Seu trabalho é incrível. Obrigado, meu amor. Te amo. Então vamos trabalhar muito aí, vamos desenvolver o treinamento mental, o rendimento esportivo. Obrigado, Rafael. Obrigado a todo mundo. Valeu. Já temos uma missão aí, Marcelo, você sabe, né? Com o meu sobrinho, com o seu afilhado. Depois a gente conversa mais sobre isso. Monstro. Obrigado, Fê. Obrigado. Tamo junto, irmão. Excelente preparador físico. Uma honra, irmão, trabalhar com você. Ter trabalhado com você é um dos melhores coisas que aconteceu no ano passado. Obrigado. Agradeço aí a possibilidade de desenvolver mais e mais sobre esse tema. Vai ser constante. Venham fazer parte do grupo do Telegram. Venha cuidar da parte mental. Treine sua mente e seja um atleta completo. Muito obrigado, pessoal.